Hoje nós vamos estudar sobre a individualidade diante de Deus. Individualidade diante de Deus. Não é tão fácil esse assunto quando nós temos que navegar em duas águas, né? Nós somos um coletivo e devemos viver como um só corpo. Porém, nós não podemos desrespeitar aquilo que Deus fez. Deus não fez uma coletividade. Deus não fez uma coletividade de Adões, ou Adão, e uma coletividade de Evas. Mas Ele fez um Adão, uma Eva. E a partir daí, cada pessoa que surge nesse mundo, ela vem individualmente, mesmo que sejam gêmeos na mesma placenta, mesmo que sejam gêmeos idênticos, são duas pessoas, são dois indivíduos. A individualidade é algo que nós precisamos não apenas apreciar, mas nós devemos respeitar, e para isso nós precisamos entender. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mesmo que sejamos irmãos em Cristo. Se nós desrespeitarmos isso, nós vamos começar a controlar as pessoas. Nós vamos padronizar alguns temas e nós vamos dizer que cada um tem que andar desse jeito, senão não é crente, senão não faz parte do corpo. Nós temos limite para as nossas reivindicações. Nós temos limites para determinarmos para as pessoas como elas devem viver. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que sempre valorizou a coletividade. Por exemplo, ele tem 7 unidades lá em Efésios 4. Um só corpo, um só batismo. Nós temos uma vocação, todos nós, em Cristo Jesus. Mas ele também respeitou que cada pessoa é uma pessoa. Se nós não agirmos dessa maneira, nós vamos nos tornar ditatoriais, principalmente se formos líderes. Nós vamos baixar regras sobre as pessoas e falar que todas têm que viver desse jeito. Há um grupo, por exemplo, que não toma Coca-Cola. Há um grupo que ninguém pode comer carne de porco. Há um grupo que eles decidiram que em tal dia ninguém daquela igreja pode trabalhar. Não é muito estranho isso? Há grupos que decidiram que em dia de ceia, por exemplo, os casais não podem ter relação íntima. Onde que nós vamos parar com essas imposições coletivas? O apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer que cada um tem uma vocação. Todos nós temos uma vocação em Cristo, mas cada um tem a sua vocação. É como um cruzeiro, um transatlântico, um Titanic. Não, Titanic acho que não queremos estar dentro de Titanic, né? Mas é como um grande navio, onde eu estou lá, João Pedro está lá, Wesley está lá, o Tiago e a Letícia estão lá. Cabe todo mundo aqui, muito mais. Tem uns lugares aí, vocês vão caçando, tá? Estamos num grande transatlântico. Veja que aquele transatlântico, aquele grande navio, ele vai para um lugar, ele vai para um porto, todos vão para lá. Mas algumas pessoas estão no restaurante, outras estão na biblioteca,
Outras estão na piscina. Sabia que dentro desses navios tem piscina, né? Outros estão no cais, olhando o horizonte sem fim. Algumas crianças estão brincando aqui, outros estão numa mesa jogando jogos. Cada pessoa está fazendo o que ela quiser ali dentro daquele grande navio. Assim também nós somos um corpo em Cristo Jesus, nós estamos indo para um destino. Mas individualmente nós temos escolhas, nós temos poder de escolha, cada pessoa. E nós precisamos respeitar isso. Isso não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa e achar que está tudo bem. Você pode fazer o que você quiser e vai sofrer as consequências do que você fizer. Essa é a vantagem, não é a desvantagem, mas essa é a responsabilidade do poder de escolha, do poder de decisão dentro de uma comunidade. O apóstolo Paulo disse: cada um na sua vocação. Ele disse também: cada um sendo servo do Senhor, e cada um livre de preocupações. O assunto de 1 Coríntios 7 é sobre casamento, mas não apenas sobre casamento, sobre poder de escolha. Vai caçando aí, Danilo, tem um lugar aqui, tem daí, tem um ali também. Primeira Coríntios 7. O apóstolo Paulo fala que não é bom a imoralidade sexual, não é bom. E para isso então, cada homem tem que ter sua esposa, cada mulher tem que ter o seu marido. Não chegamos ainda nos solteiros, tá? Mas diminui muito a imoralidade no mundo quando há casamentos em que as pessoas sabem de suas responsabilidades, elas fogem da impureza. Quais são as responsabilidades? Nós estamos falando que cada um tem o seu poder de escolha, mas uma vez que você casou, você intensifica o seu poder de escolha, ou seja, você escolheu ficar com uma pessoa, viver com uma pessoa, então você tem as consequências disso, saudáveis e às vezes difíceis. Por exemplo, na questão de relações íntimas, o marido, ele deve para a esposa algo, ele precisa satisfazê-la sexualmente. A esposa, por sua vez, também tem uma dívida para com o esposo, da mesma maneira tem que satisfazê-lo. Tem, não é que pode, tem. Isso é necessário. Por isso que nós achamos uma loucura alguém casar. Desculpa, talvez alguém aqui casou dessa maneira, mas alguém casar sem ter um aconselhamento pré-nupcial. Pessoas precisam saber o que acontece dentro de um casamento, e elas precisam saber quais são as responsabilidades que elas têm dentro de um casamento. Você tem uma individualidade que é o seu corpo. Uma vez que você casa, essa individualidade continua em certos aspectos, mas em outros não. O seu corpo já não pertence a você, pertence a outra pessoa. Então você tem um compromisso, uma aliança com aquela pessoa na questão física, questão sexual. E a palavra de Deus coloca isso de uma tal maneira que é proibido privar um ao outro. É proibido ficar fazendo charminho. É proibido ficar dizendo sempre que está cansado, que está com dor de cabeça. É proibido fugir da responsabilidade. Mas onde está a minha individualidade?
acabou lá, naquele dia que você prometeu. Está vendo que individualidade existe, mas carrega consigo algumas responsabilidades. O apóstolo Paulo disse que, caso o casal quiser se abster dessas relações, a Bíblia não diz qual a frequência de relações, né? Mas a gente sabe de casos que houve adultério, houve infidelidade, e aí, claro, na tentativa de acertar algumas coisas, o sábio conselheiro faz algumas perguntas, e uma das perguntas que ele faz é esta: vocês estavam se abstendo das relações íntimas por quanto tempo? E às vezes é por muito tempo. Então não há grande surpresa quando acontece essas infidelidades, porque a palavra de Deus já deixou bem claro como que tem que agir no dia a dia. Mas o apóstolo Paulo disse que há sim algumas exceções, alguns casais mais fervorosos que querem ficar orando. Nós vamos gastar nosso tempo em oração, fazer um jejum dessa área para nos dedicarmos à oração. Tudo bem, pode, por pouco tempo. Tem que ser mutuamente, os dois têm que concordar, tem que ser por pouco tempo e depois se juntarem novamente, para que Satanás não tente o casal pela incontinência. O que é incontinência? Incontinência quer dizer excesso. Seria o excesso da falta. O excesso da falta das relações normais de um casal poderia ocasionar uma tentação de Satanás. Satanás jogaria essas pessoas em situações onde elas estão muito vulneráveis na questão da área íntima, né, sexual. O apóstolo Paulo diz: eu não falo isso por mandamento, isso é concessão. Isso é concessão, ou seja, eu estou, como apóstolo, né? Eu estou concedendo a vocês essa exceção. Se quiserem, podem, por pouco tempo, entrem num acordo, casal, mas é por pouco tempo, porque o mandamento não é esse. Então nós estamos falando de individualidade, e talvez alguns pensem: mas eu estou perdendo minha individualidade nesse estudo? Que é isso? Meu corpo, minhas regras. Isso não é um versículo bíblico não, tá? Pessoas estão inventando coisas a respeito de individualidade que realmente não existe na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando a respeito desse assunto, ele disse: olha, na verdade eu gostaria que todos fossem como eu. Ou seja, eu não sou casado. Logo, eu não estou preso a algumas conveniências, convenções que os casados estão. Se eu perguntasse aqui, seu Juvandir, dona Zete, ser casado carrega junto algumas obrigações? Eles teriam várias coisas para falar. Se eu perguntar, eu sou dona Maura, se vocês não fossem casados, vocês teriam certas liberdades que vocês não têm agora? Talvez vocês iam dizer que sim. O Alexandre e a Aline talvez teriam algumas coisas para dizer, né? Por exemplo, vocês vão fazer a obra missionária, a obra de Deus. É só colocar, no caso do homem, né? 2 trocas de roupa, uma só tá bom, né? Colocar na mochilinha e ir embora? É assim? Se fosse solteiro, sim. Mas casado, não. Tem uns 50 sapatos da mulher. Cada um dos seus problemas, né? Não, você tem que pensar na esposa. E quando vem os filhos, você tem que pensar nos filhos. A sua agenda começa a ficar muito bagunçada. Você planeja uma coisa, mas não pode fazer daquele jeito, né?
Uma vez eu estava andando com uma das filhas na rua, lá em São Paulo, estava na calçada e a gente olhando loja e andando. Eu e a Tânia, né? Pegamos na mão assim, a gente estava andando. Aí um senhorzinho, bem velhinho mesmo, ele falou: o casal pode parar aqui um pouquinho? Paramos. Vocês estão andando errado com a filha de vocês. Ela tem a perninha curta. Ela não consegue dar os passos que vocês estão dando. Vocês têm que diminuir o passo de vocês. Ele estava certo. Ele estava certo. Quando você é sozinho, você pode andar igual o Joãozinho. Alguém já caminhou com o Joãozinho aqui? A gente correu atrás do Junta o Joãozinho com o João Mendes para caminhar? Que é isso? Como que o cara tão baixinho pode ter uma passada tão larga assim? Mas quando você está com uma criança ou com a esposa, aí seu passo tem que se ajustar. Principalmente na rua cheia de loja. Então, meus irmãos, individualidade existe. Mas se você fez um compromisso de estar com uma pessoa, essa individualidade vai ser fracionada. Essa individualidade vai ser agora compartilhada. E aí você começa a ter certas restrições. Por isso o apóstolo Paulo fala: se vocês fossem igual a mim, vocês não teriam esses problemas. Mas ele não está rechaçando nenhum casal, tá? Ele só está falando uma realidade. E isso é uma realidade. Viu, Isabel? Mateus é joinha, né? Também conhecido como Pedro. É, o Mateus Pedro. Ah, Pedro e Mateus, qual é a diferença? São ambos discípulos. Mas ele é um carinha legal, não é? Pois é, mas se você casar com ele ou com o outro, você fica sabendo que tem algumas coisas, algumas restrições que está embutida no casamento. E eu não sou daqueles que falam: você vai ver quando você casar, você vai ver quando você fizer, quando você tiver filho, quando você tiver o segundo, o terceiro. Você vai ver quando você tiver 25 anos de casado, quando você tiver 34 anos de casado. Não sou desses não. Mas cada um tem que saber que a sua individualidade, ela é comprometida quando você se casa. Pessoas que se separam, elas quiseram quebrar esse vínculo para viver a individualidade delas, porque elas acham que foram roubadas. Ninguém te roubou, você que entrou nessa. Então o apóstolo Paulo disse quanto aos solteiros e viúvos, são pessoas individuais que eles podem, na sua plenitude da individualidade, eles podem fazer muito mais coisas. Então ele fala: é melhor vocês ficarem desse jeito. Agora nós sabemos que o apóstolo Paulo não é absoluto quanto a isso, porque lá em 1 Timóteo capítulo 5, ele falou quanto às viúvas mais novas, ele diz que ele prefere que elas se casem. Então, todo o contexto de 1 Coríntios 7 precisa ser entendido a partir do versículo 26. Alguém pode ler o versículo 26? Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Para instante necessidade, ou seja, instante é agora, por causa da situação que estamos passando agora. Em outra versão diz o quê? Por causa
Por causa dos problemas atuais. Em outra versão diz o quê? Dificuldades do nosso tempo. Dificuldades do nosso tempo. Outra versão diz o quê? Angustiosa situação presente. Angustiosa situação presente. Ou seja, tudo pelo que estava acontecendo naquela época. Agora ele está respondendo uma carta. Isso que dá abrir carta dos outros e ler. Você não sabe o que está acontecendo. Esse aqui é uma situação que eles estavam passando. Não é guerra, porque a história diz que nessa época não tinha guerra. Perseguição, talvez. Nós não sabemos o que estava acontecendo, mas por meses, por alguns anos, eu não sei. Não foi sempre assim. Mas o apóstolo Paulo ele disse que seria melhor cada um ficar na sua vocação. Se é solteiro, fica solteiro. Se é viúvo, fica viúvo. Se é casado, já era. Você não tem escolha. Solteiro e viúvo tem escolha. Casado não tem escolha. E ele vai falar por que não tem escolha. Aí ele fala que tem outro que não tem escolha também. É o solteiro que está se inflamando de desejo sexual. Não se aguenta. Então ele fala, a melhor coisa que você faz é se casar. Senão você vai dar problema. O apóstolo Paulo não tinha desejos sexuais, é isso? Tinha algum defeito no organismo dele? Não. Ele vivia debaixo da graça do Senhor. Ele conseguia, pela graça do Senhor, se manter casto, se manter puro. Mas ele fala que, quanto aos casados, no versículo 9, quanto aos solteiros, né? Caso não se dominem, que se casem. É melhor casar do que viver abrasado, pegando fogo. Porque aí abre espaço para outras coisas, né? Que são coisas imorais. Vamos falar dos casados de novo? Quanto aos casados, o apóstolo Paulo está ordenando. Ele fala, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Jesus falou, não se separe. Ele deu lá alguma exceção, mas que não vem ao caso agora. Mas, regra geral, Rafael Lacerda, você casou com a Agnes, tem que ficar, não vai me devolver. Não vai me devolver nada, não. Tem que ficar casado. Mas ele não é aquilo que eu pensava. Eu já comprei umas coisas também em loja, viu que... Então, mas e aí? Eu não vou resolver seu problema, não. Agora, se ela vier a separar-se, então é para ficar casado. Mas se por alguma coisa, por qualquer situação, houver uma separação, que não seja viuvez, tá? Não seja morte. Morte anula tudo, anula a aliança. Mas se é por alguma outra situação, seja você o certo ou você o errado, porque tem esse negócio. Não foi minha culpa. Pois é, mas aquela individualidade quando casa, ela é meio que anulada, porque se torna uma só carne. Mas se houver um divórcio, uma separação, tenta uma reconciliação. Se não conseguir uma reconciliação, então vai ficar solteiro, vai ficar divorciado para o resto da vida, porque a palavra de Deus ensina. Mas eu acho isso aí muito cruel, e minha felicidade, onde fica? Então você conversa com a pessoa que deu essa regra, tá bom? Não foi a nossa igreja que colocou essa regra. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo 12, não é? Mas e se for incrédula? Os irmãos, alguém inventou que
uma só carne ou instituição divina é casamento de crente. Eu não sei quem que inventou isso, porque não está em lugar nenhum na Bíblia. Você pode ter casado num centro espírita, num terreiro de umbanda, numa sinagoga, diante de um pai de santo, diante de um rabino, diante de um padre, diante de um pastor, ou diante de ninguém, só no cartório. Se você se casou, é instituição divina, acabou. Instituição divina não faz parte de nenhuma denominação, é Deus. Casamento é divino, não importa qual crença que ele é divino. Ele pode até não crer em Deus, ele está dentro de uma instituição que quem criou é alguém que ele nem acredita que existe, Deus, mas é uma instituição divina. Não dá para você mexer nessa instituição. Uma vez que as pessoas se tornaram casadas, não tem ninguém que pode separar essas pessoas, exceto a morte, né? Então, se alguém tem um cônjuge que não é crente, agora que eu me converti, eu vou casar no Senhor. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Está aplicando o versículo de modo errado. Então, não é para abandonar. A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. A palavra é absoluta, não deixa o marido. Mas eu tenho mais conhecimento agora, ele não vai se converter mesmo e tal. Bom, o apóstolo Paulo diz que é para ficar com essa pessoa. No versículo 14, a Bíblia coloca algo extraordinário, que muitos crentes em muitas igrejas não sabem disso. Alguém pode ler o 14? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Casamento misto. Eu não estou querendo saber como começou esse casamento, porque ninguém deve casar com incrédulo. Nenhum crente deve casar com incrédulo, mas acontece. Se acontecer, o que faz? Continua assim. E às vezes no meio do casamento uma pessoa se converte. Então a pessoa casou, os dois eram incrédulos, mas depois de um tempo alguém se converteu. Continue os dois juntos. Então, não muda o fato de que a instituição divina está estabelecida naquele casal. Agora, a palavra do Senhor disse que não fica preocupado, você não está dormindo com o inimigo. Não tem um demônio na sua cama. Você tem uma pessoa amada, querida. Você vai ser carinhoso com ela, carinhosa com aquele marido. Independente se um tem uma crença, outro tem outra. Independente que um, na beira da cama, vai orar ao Senhor e o outro vai acender uma vela. Independente disso, uma só carne, instituição divina. Então, a palavra de Deus é muito categórica quanto a isso. E outra, uma mulher crente tem um marido incrédulo, ela não vai ficar contaminada por ele, porque eles estão debaixo de um guarda-chuva celestial. Deus coloca um guarda-chuva naquele lar, e inclusive ele, não crente, vai ser santificado. Ele vai receber benefícios do céu pelo fato de estar casado com uma mulher crente. Isso não quer dizer que ele se torne um salvo por estar casado com ela, mas ele é santificado. Ela vai continuar pregando o evangelho para ele. Os filhos que nascem são do Senhor, na concepção dela, no entendimento bíblico dela. Então não tem desculpa, eu vou me separar porque agora me converti. Não tem desculpa para isso. Agora, mas e se ele quer se separar? O incrédulo, né? O cônjuge incrédulo quer se separar. Aí já está fora do seu controle.
Porque ele quer romper e ele quer uma nova individualidade. Ele não quer mais ser uma carne, ele quer quebrar isso. Agora, a esposa, no caso a esposa crente, ela deve dar alforria, liberdade. Quer ir embora? Pode ir. Pastor, me deu uma ideia agora, hein? Vou atazanar a vida dele. Aí ele vai querer ir embora. Aí você tem um outro problema. 1 Pedro 3:1. Caladinha, você tem que mostrar um bom exemplo e ser carinhosa com ele. Talvez você o ganhe, talvez não, mas é uma possibilidade. 1 Pedro 3:1. Então tem que ficar com ele boazinha ainda, hein? Ou você com ela e servi-la fielmente. Então você não fica sujeito a um casamento quando a parte incrédula quer se separar. Quando a parte incrédula, o crente nunca toma iniciativa do divórcio, é sempre o incrédulo. Isso aqui é bíblico, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Você não sabe se aquela pessoa vai se converter ou não. Não, você tem que ficar comigo para sempre, porque eu tenho esperança que você vai se converter. Você não sabe disso. Então a palavra de Deus diz que você está liberada ou liberado para assinar a carta de divórcio. O apóstolo Paulo fala que cada um tem que andar na sua vocação, conforme o que Deus deu para cada um. Eu creio, eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso. Eu creio que o celibato é um dom. O celibato é um dom. O apóstolo Paulo diz sobre isso. O Senhor Jesus diz sobre isso. Tem pessoas que têm dom para ficar solteiras. É uma bênção, debaixo da graça de Deus. Agora não adianta ficar solteiro e saindo com um, com o outro. Isso não é dom, isso é outra coisa, tem outro nome. Mas o dom de Deus é que tem pessoas que são solteiras e que são uma bênção e continuam servindo ao Senhor fielmente. Agora eu também, aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos algumas irmãs divorciadas. O meu conselho para elas é que agora elas estão na sua individualidade plena, que elas aproveitem esse tempo para servir ao Senhor. Se alguém ficou viúva, ficou livre. Se alguém ficou divorciada, ficou livre. Pode ser que nesse meio tempo, para servir ao Senhor, tem algumas limitações, mas ficou livre sim, dá para fazer muita coisa. Imagina não cuidar do marido, olha que sonho. Ainda não? Imagina o sonho. Não. Quando a mulher vem na igreja, antes do marido, o marido engole um saco com ela. Olha, quer falar sobre isso? O senhor tem que me agradecer. O senhor tem que me agradecer, porque essa mulher ficava reclamando. Não reclamando do senhor, o senhor é uma joia de pessoa. Ela ficava reclamando porque ela queria que o senhor se convertesse. Exatamente, mas aí eu vou falar a verdade. Não, ela ficava falando. Que bênção. Mas foi... mas eu tratava ela também, ela estava falando na minha mão. Então. Pois é, problemas para serem resolvidos, né, quando são casados, né? Mas graças a Deus, o senhor está aqui. Sabe que uma pessoa, lembra do pastor Jadir? O pastor Jadir deu estudo para o irmão, né? Ele não acreditava que o irmão ia se converter, né? Nem eu, visitei o senhor uma vez. Milagre. Tudo bem, eu entendo. Mas também se tem uma irmã, abençoada, o marido separou, o marido levou a vida dele, ela é uma mulher abençoada, uma também que separou dentro da igreja, crente, e os dois se conhecem. Para mim é uma bênção. Mas não pode. O senhor entendeu? Não, o senhor
Sim. Eu não sou Olha, eu até queria que fosse assim. Mas pode ser, porque eles precisam Mas não posso fazer nada. Eu não posso resolver isso aí. Aham, certo. Que encaixa ali, que seja do Senhor, que eles possam viver uma vida de que. O senhor entendeu, né? Eu entendo. Eu falo, irmã, feliz. Eu tenho conflito com isso, mas eu entendo sim. Tanto é que nós temos pessoas abençoadas na nossa igreja que são do segundo casamento. Eu falo assim, eu não começo com isso. Por exemplo, alguém me convidou para fazer um casamento. A pessoa era separada. Eu falei, não faço. Eu te aceito na igreja depois, mas fazer não faço. Então é o compromisso que a gente tem, né? Esse assunto é tão difícil, irmã, porque tem pastores que estão nessa situação. Tem pastores que estão no segundo casamento, né? E a gente quer ver todo mundo feliz. Como a gente é individual, graças a Deus, as pessoas podem se encontrar. Eu Certo. Inclusive tem. casamento, falar, mas olha, irmão, fica feliz, seja feliz com o certo outro, que além de ter te traído, ou estresse foi embora, te deixou, você tem que viver a vida inteira. Agora encontra uma abençoada, vai juntar. Pois é. Mas olha, inclusive tem. É tanto sofrimento, aí ela não mora abençoada, não pode ficar. Já entendi. Mas inclusive tem encontros evangélicos para isso, para juntar pessoas que estão viúvos, solteiros, divorciados. Eu ia falar desquitado, não existe mais desquitado. Isso aí foi tanto tempo atrás. Mas então, há inclusive alguns que pensam em juntar pessoas assim por causa da felicidade, né? Eu tenho o princípio da palavra de Deus, né? Mesmo que é uma coisa contra aquilo que a gente sente, mas está na palavra de Deus. Mas vamos aqui, continuando. O apóstolo Paulo diz que cada um tem que ficar na vocação que foi chamado. E aí ele diz, aí ele abre um pouco a respeito de circuncisão. Nós sabemos que no começo da igreja havia muitos judeus, então tinha a questão da circuncisão. Não preciso explicar para essa igreja o que é circuncisão, não é? Muitos conhecem já o que é circuncisão e sabem que era o selo de Deus para aquela família. Evidentemente que é o homem que sofre a cirurgia da circuncisão. E ele fala, sendo alguém circunciso, foi circuncidado, porque é um judeu e tal, então essa pessoa não deve desfazer a circuncisão. Na Segunda Guerra Mundial, onde houve aqueles grandes holocaustos e também campos de concentração, eles procuravam judeus para prenderem esses judeus. E há muitos e muitos relatos de homens que tentaram, por uma cirurgia reversa, através de esticamento de pele, desfazer a circuncisão. Porque aí quando fosse olhar o órgão genital masculino, não, esse aqui não é circuncidado, então não é judeu. Então alguns judeus traíram seu próprio grupo, né, e desfizeram da circuncisão. Então eles dizem que isso seria possível. Então o apóstolo Paulo fala, não desfaça a circuncisão, continue como um crente, mesmo circuncidado. O apóstolo Paulo diz, a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também, tanto faz. Hoje para a igreja não faz diferença isso, o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Aqui eu coloco outra coisa, meus irmãos, ser feliz e não ser feliz é secundário. Guardar a palavra de Deus é o mais importante, porque as pessoas falam, mas e a minha felicidade, onde fica? Deus não nos chamou para sermos felizes, Ele nos chamou para sermos obedientes. Felicidade vai ter o seu tempo e o seu lugar, que é no céu. Hoje na terra é um pouquinho de felicidade aqui, um pouquinho ali, mas em grande parte da nossa vida não é uma felicidade plena. Eu sou muito feliz com a comunhão com os irmãos e nessa igreja, mas quando o irmão Glauco faleceu, isso
Isso me deixou muito triste. Quer dizer, a parte da minha felicidade foi embora junto com ele. Aí tem a família também, que a gente vê a família, e graças a Deus como que Deus está abençoando essa família. Mas pergunta para eles se é a mesma coisa. Eu já falei, né, que a minha maneira de confortar pessoas que perdem um ente querido é um pouco diferente do que alguns pensam, né? Eu já vou perguntando o que você gostava nessa pessoa. Aí ela começa a falar e chorar. Porque eu acho que grande parte do consolo está em chorar também. E eu perguntei. O Gustavo está aqui, né, Gustavo? Eu perguntei, não sei se eu perguntei para você, mas para sua mãe e sua irmã. O que faz falta nele? As brincadeiras em casa. Nas refeições, as brincadeiras. Isso faz muita falta. Agora, dá para ser feliz assim? Quebra um pouco da felicidade. Mas a esperança deles é encontrar que a nossa felicidade plena é no céu. Então eu sei que tem gente que ficou infeliz com o divórcio. E tem gente que ficou muito feliz com o divórcio. Tem isso também. Mas a nossa missão não é ajudar essas pessoas a obterem mais uma fatia de felicidade na vida. Mas é ajudar essas pessoas a serem mais obedientes ao Senhor, no estado em que elas estão. Então o apóstolo Paulo fala dessa individualidade e ele fala no versículo 20: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então ele fala esse negócio de ser escravo, porque na época tinha escravos, né? Ser escravo, ser livre, isso aí tanto faz, não é isso que te define como crente. O que define você como crente não é ser casadinho, solteiro, ou viúvo, ou divorciado. O que te define ser um crente é ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso é o mais importante de todas as coisas nesse relacionamento. Então nós fomos comprados por preço. Então cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ninguém foi chamado para ser divorciado, concordam? Mas a realidade é que tem divorciados. E você tem que lidar com essa situação. Então, o divorciado não tem mais vida? Claro que tem vida. Vida espiritual, inclusive. Mas nós estamos tentando mostrar para essa pessoa: sua vida não acabou sendo divorciado. E o apóstolo Paulo fala das solteiras, porque quem mandava nas solteiras não eram elas próprias, eram os pais. O pai que decidia se ela ia casar ou não. Então o apóstolo Paulo dá um conselho para os pais que têm solteiras. Ele fala: eu só estou querendo livrar vocês de aborrecimento. Mas se já está prometido, porque tem a questão do dote, uma coisa que nós não entendemos muito, né? Mas se já está prometido, não tem como fugir, então entrega a sua filha para se casar. Mas o que o apóstolo Paulo quer mesmo é que fiquem livres de preocupações. É o que ele fala. Ele termina o capítulo falando de felicidade. No versículo 39, ele fala: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Você tem uma individualidade, mas a sua individualidade também tem limites diante de Deus e diante dos crentes. E aí fala: somente no Senhor. Então não está falando do divorciado, está falando da viúva, ou poderia ser do viúvo também. Pode se casar novamente? Pode, mas somente com um servo do Senhor, um crente. E no versículo 40, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito do Senhor, de Deus, né?
Alguns pensam que Paulo está dando só a opinião dele. Não, ele tá dizendo assim, certas coisas que eu estou falando, Jesus não falou no ministério dele. Mas ele recebeu a revelação de Jesus, então ele está falando agora como Paulo, mas da palavra do Senhor. Então é inspirado o que ele está falando. Que Deus abençoe os irmãos, cada um na sua individualidade, mas compreendendo que você tem responsabilidades. O casado tem uma responsabilidade. Todos já sabem quais as responsabilidades dos casados. O solteiro, ele tem a sua individualidade, mas também tem a sua responsabilidade. Ele não pode ter relações fora do casamento. O divorciado, segundo o que eu entendo aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios 7:11, ele passa a ter sua individualidade agora como um não casado, um divorciado, mas ele tem a sua responsabilidade ele tem que se manter assim, dependendo da graça do Senhor, e se ele quiser se casar novamente, ele pode, se for com a pessoa que se divorciou. Meus irmãos, eu não sou maluco o suficiente para fazer igual eu vi alguém aconselhando, que se alguém se separou, só pode recasar-se com a mesma pessoa. Então, se aquela outra pessoa já se casou, tem que dar um jeito dela se separar para eles se casarem novamente. Meus irmãos, não dá para consertar as coisas erradas que acontecem no mundo. Tem coisa que é melhor ficar do jeito que está do que para consertar um erro, criar um outro erro, né? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus esclareça cada um. Vamos orar. Tem mais uma música? Tem mais uma? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá o poder da escolha, mas também nos coloca na Tua palavra a responsabilidade que nós temos. Pedimos a Tua ajuda, Deus, para esclarecer para todos a respeito de celibato, de viuvez, de casamento, de divórcio. Ajuda, ó Pai, cada um a compreender na Tua palavra o que o Senhor quer. Nós oramos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.